Olá, bem-vindos e bem-vindas. Finalmente, hein? Você me convidou. Fazia um tempão que eu não vim aqui. Está no ar mais um episódio do Catiripapos. A gente vai falar de relacionamento, de muita coisa boa. Eu sou a Suelen Calado, psicóloga e co-host aqui do meu amigo querido, também psicólogo, Henrique Tucci. Oi, Tucci! Isso mesmo, e é papo furado, porque é cadeira cativa aqui, e a gente tem mais é que gravar outros episódios que a gente nessa agenda vai encaixando, e sempre na expectativa mais importante, que é trazer pessoas que valham a pena, pessoas que realmente têm uma contribuição muito bacana, não é gravar à toa, mas isso faz com que a gente também se motive a fazer, né, um movimento como o de hoje, trazer uma convidada tão especial como a Débora. Obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente. Eu que agradeço. Pelas boas práticas das comunidades sociais. Você viu que eu vim até, viu? Decote alto. Tô uma lady, hein? Não. Porque o tema de hoje é delicadíssimo e eu já sei que a Débora trata desse tema com muita profissionalidade, com muita delicadeza. E o tema hoje, foi pra rimar, é sexualidade. Não vi a hora de chegar essa convidada aqui. Muito bom. E acho que é até bacana, Débora, você falar um pouquinho da tua formação para o pessoal entender, né? O quanto você, eu já conheço há muito tempo de cursos, palestras, eventos, e tem muito conhecimento para entregar. De onde vem esse conhecimento? Fala um pouquinho da tua formação para o pessoal. Inicialmente, de base, eu sou enfermeira. Sou enfermeira aqui da Escola de Enfermagem. Depois eu fiz mestrado. Completei 10 anos esse ano de formada. Fiz mestrado na Unesp de Araraquara, em sexualidade. E depois eu fiz especialidade na área na Unisal, em São Paulo. Posso fazer uma primeira pergunta já? Quando você fala que trabalha com sexualidade, você recebe olhares estranhos? Já recebi bastante. Hoje eu tô mais... Acho que envelheci, né? Mais contida. E o que é uma profissional que trabalha com sexualidade? O que ela faz? Sexualidade muito amplo. A gente pensa em sexualidade, a maioria das pessoas pensa no ato sexual, mas sexualidade é muito mais amplo do que isso. Sexualidade é o comportamento do ser humano, né? Quando a gente quebra a palavra, o modo de viver, o comportamento, por exemplo, lealdade, comportamento de quem é leal, fidelidade, comportamento de quem é fiel. E sexo seria, nessa parte da palavra, seria o ser humano, né? Masculino, feminino, mas não tem só masculino e feminino. Biologicamente somos mais do que isso, então é o comportamento do ser humano. E sexualidade, então, envolve toda forma da gente pensar, agir, tudo que nós somos envolve a sexualidade, é sexualidade. Então, quando a gente pensa em uma profissional da área da sexualidade, um educador sexual, uma sexóloga, a gente está pensando em tudo que traz dor e prazer para o ser humano. Então, eu posso trabalhar a sexualidade se eu tiver alguma disfunção, se eu tiver alguma coisa dentro de mim que está mal resolvida em termos de quem eu sou, como eu estou agindo. Mas eu também posso ter coisas em termos de orgânicos no meu corpo, algum comportamento. Tudo que nós somos, né? É muito abrangente. Tudo tem relação com a sexualidade. O meu relacionamento com o outro, né? Relacionamentos entre pessoas mesmo, a forma como eu vivo, a forma como eu relaciono comigo, a forma como eu relaciono com o outro, tudo tem a ver com sexualidade. Então todo mundo tem sexualidade? Todo mundo. Antes da gente nascer, a gente já tem sexualidade. Então até criança tem sexualidade? Antes de eu ser concebida, eu tenho sexualidade. Porque Como é que é isso? pensa assim, se sexualidade é tudo que eu sou, quando os meus pais pensaram na possibilidade que um dia eu iria existir, então meu pai e minha mãe pensaram se eles queriam uma menina, se eles queriam um menino, o que eles pensavam, a forma como eles pensavam de me educar, o caminho que eu seguiria na vida. Isso já tem uma energia que eles estão jogando em cima de mim. E essa energia eu vou carregar ao longo da minha vida. Isso já tem a ver com a minha sexualidade. Então, antes de eu ser concebida, eu já tenho a minha sexualidade. Isso, inclusive, às vezes, nas escolhas que a gente faz pro bebê. Eu quero essa roupa, esse Sim. quartinho desse jeito. Isso já vai colocar a pessoa dentro de uma expressão possível de sexualidade, é Sim, isso? sim. O nome, a coloração que a gente vai usar,
a decoração do quarto, o tanto de amor que a gente está oferecendo para essa criança, a forma que a gente vai escolher educar essa criança, como a gente vai verbalizar com essa criança, como a gente vai cuidar dessa criança, como a gente vai tocar o corpo dessa criança. Por exemplo, a gente está trabalhando sexualidade quando o bebê nasce. A hora que eu troco uma fralda, você está pedindo licença para trocar essa fralda? Você está mexendo no corpo do outro? Você está falando, licença que eu estou tocando o seu corpo? Licença para eu trocar sua fralda? Licença para eu limpar seu bumbum? Licença... Desde esse momento, a gente já pode começar a ensinar a permissão, então. Sim. E controle e conhecimento do próprio corpo. Sim. A forma como a gente está expressando o corpo. Por exemplo, como você denomina o órgão sexual desse bebê? O que você está limpando? Por exemplo, a gente usava... Hoje está mudando muito isso, porque a gente tem conhecimento hoje. Mas antigamente não usava perereca, aranha, barata, coisas assim, para o órgão feminino. Então, assim, a gente está trazendo nomes que vai trazer conotações. Então, a gente pode usar o nome correto. É vulva. Né? Porque não é só vagina, é vulva. Sim. E tanta gente hoje nem sabe o nome, vulva. E é um nome bonito. E agora você falando aqui, tô assustada, né? Porque a gente realmente tem várias associações que parecem nocivas ou ruins. O nome de um bicho que é assustador ou de uma coisa feia, que a gente quer distância disso ou quer esconder isso. Então, desde os nomes que a gente já dá para as partes do corpo da criança, já ensinam ela como provavelmente ela vai se relacionar com aquilo. Exatamente. E os sentimentos que ela vai ter por aquela parte do corpo. É isso mesmo, Débora? Exatamente. Imagina, então, como a gente está denominando uma parte que um dia pode ser... Um dia não, vai ser sempre importante. Mas imagina essa pessoa, enquanto adulta, ouvindo que ela não pode colocar a mão. Que aquilo ali é perereca, é a barata, é a aranha. É sujo, né? Perigoso. Um bicho ruim, um bicho que vem de uma coisa... Não ruim, mas um bicho que tá mais nojentinho, né? Tá lá no esgoto, coisa assim, um lugar mais sujo. E que não pode colocar a mão, porque é feio, não pode mostrar, fecha as pernas. Como que ela vai lidar com esse corpo? E ninguém falou de relação sexual com ela ao longo da vida. Como que ela vai lidar com esse corpo no futuro, quando ela tiver um ato sexual? Né? Que liberdade que ela vai ter para se expressar? E parece que a gente está falando de uma coisa muito distante, mas eu, que tenho 18 anos, acabei de fazer, cresci com esse discurso. Ouvindo esse discurso, espero que não reproduzindo tanto assim, mas é difícil não reproduzir quando essa é a única educação sexual que você tem. E a gente está falando do universo feminino, porque no menino já é o peru, a potência, né? Querendo ali, tem uma outro tipo de expressão que vai acabar refletindo ao longo da vida dessa pessoa, né? Sim, e os nomes também, né? São nomes fortes, são nome pau, porrete, nomes fortes, né? E aí a gente vê isso nas pesquisas também, porque quando a gente pega prazer feminino, prazer masculino, quem tem mais prazer? O órgão, um pênis ou uma vulva? Onde está maior prazer? O maior prazer está no pênis, porque desde sempre já está externo. Então, para a limpeza, ele já está tocando ali, né? Então, já está mais fácil. E aí ele vai ter mais prazer, e as pesquisas mostram isso, tem melhorado ao longo dos anos, tem melhorado, mas... Ainda assim, homens se tocam mais do que mulheres, homens conseguem chegar ao orgasmo mais do que as mulheres. Então, tem melhorado, a gente tem se explorado mais, mas, ainda assim, tem essa defasagem aí. E isso aprendi com a professora Débora, quando você fala de externo, porque há a construção do órgão feminino que é interno. Exatamente. Isso eu não lembro disso. Certinho? Isso é importante. Você ficou surpresa? Aprendi com ela, assistindo as aulas da Débora. Fantástico. Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos assistindo aulas da Débora. Mas isso acontece porque realmente o corpo do homem é um corpo que proporciona mais prazer, como, por exemplo, pelo órgão ser externo, etc. Ou é uma questão cultural? Cultural. E quando a gente pensa em corpo, o corpo da mulher, o clitóris, produz muito mais prazer do que um pênis. É cultural, é totalmente cultural. Muito mais terminações nervosas. Muito mais terminações nervosas, um órgão que é praticamente para isso. A gente não conhece o clitóris. Por exemplo, Suelen, quanto você acha que mede um clitóris? Eu já vi que é grande também, mas, assim, a gente sabe muito mais sobre medida do pênis, realmente, né?
Não tenho ideia, uns 10 centímetros? 6, 10, não sei. O seu, você já olhou o seu? Mas eu sei que ele tem uma parte interna, né? Isso. A parte externa parece que não é tão grande. Isso, então você tem esse E conhecimento. ainda sou associada com aquele pensamento, ainda bem, porque a gente tem meio um pensamento sobre como deveria ser. Mas ter parece que não é tão trazido. grande, olhando de fora. Eu deveria ter trazido para mostrar O aparelho. Eu tenho uma pelúcia que eu trabalho muito com ela. Ah, Aí você tem esse conhecimento. As pessoas imaginam que o clitóris é uma coisa pequenininha, de meio centímetro, 1 centímetro, que está externo. aquela que a gente verruguinha. o que a gente está visualizando. E não. É a mesma estrutura celular de um pênis. E aí ele tem, em média mesmo, de 10 a 15 centímetros. Está dentro do nosso corpo. olha só. E esse clitóris, ele vai ficar irrigado de sangue, circulação sanguínea, num ato sexual. E ele vai ter prazer e ele tem terminações nervosas muito maiores do que um pênis. Então, é um órgão especificamente para o prazer e que a gente nem sabe que existe. Não tem outra função que não seja oferecer prazer? Tem. Hoje a gente tem estudos, a gente ainda sabe muito pouco do clitóris, mas a gente consegue ter estudos que mostram que ele tem ligação também com uma parte de lubrificação, mas a maior estrutura dele, o maior conhecimento que a gente tem hoje é na parte de prazer mesmo. Tem outras descobertas que estão acontecendo, mas grande parte é para o prazer. O que também é muito recente, né, Débora? Estudos que prestem atenção na sexualidade feminina como um todo. Estou lendo um livro, inclusive, sobre a menopausa e como são recentes esses interesses, porque o adoecimento ou funcionamento normal da mulher é o homem que é a referência. Não é estudado o corpo da mulher. Os indivíduos antigamente escolhidos nas análises eram os homens. Os homens eram tomados por referência. E o homem não tem clitóris. Então não tem como fazer esse estudo. Então a gente despreza essa parte. E só agora parece que, mais recentemente, últimos 20 anos talvez, tem havido um interesse tão grande na sexualidade e no corpo feminino como um todo, né? No funcionamento hormonal e etc. É observado isso mesmo. Exatamente. E menopausa é algo que a gente não falava, né, antigamente. Então, a gente tem a bênção que hoje a gente está estudando menopausa, Que falando é só um sobre defeito da menopausa. gente, né? Tá na menopausa. O homem não sabe o que é isso, né? Não existe andropausa, né? O homem acaba morrendo com boa parte dos seus hormônios, né, intactos, em quantidades normais, não é isso? Mas E existe andropausa. não existe. Mas você tem que Como esperar é que bastante é? para chegar lá, né? Não, essa questão hormonal é muito interessante, porque notadamente aí, na mulher afeta muito a vida sexual e acho que para pessoas, casais que estão na faixa de 50, 60 anos, acaba sendo uma questão importante, por ter diferenças talvez, né? Como que é essa diferença e agora como é que é a andropausa, né? Os homens, a testosterona costuma ser, ao longo do ciclo mensal aí do homem, ela mantém um padrão, mas conforme a gente vai envelhecendo, essa testosterona vai diminuindo. Então, isso é andropausa. E aí ela tem sequelas disso, sim. O homem ele vai ter queda de cabelo, ele vai ter modificações na pele, vai ter mais dificuldade no relacionamento, em disfunções. Então, tem coisas acontecendo, alterações acontecendo no corpo. Mas é mais fácil de você corrigir com o hormônio da testosterona. E tem mais coisas no mercado. Você consegue utilizar a testosterona de diversas vias, né? Inalatória, tópica, tem diversas vias. Na mulher, é mais difícil você ter essas outras vias de um hormônio. E são vários hormônios, estrógeno, progesterona, se alterando em um único mês. Uma mulher em 30 dias, que seria a média, e 28 dias, que seria a média de um ciclo menstrual, não que todas as mulheres sigam esses 28 dias, mas em 28 dias ela consegue ser 4 mulheres, por conta dos hormônios. Em um momento ela vai estar chorosa, em um momento ela vai estar mais alegre, eufórica, em um momento ela vai estar devorando doce. Cada fase, em 28 dias, vai acontecer alguma coisa e a culpa são dos hormônios. E a gente não ensina isso para adolescente. Então, imagina uma criança de 10 anos, de 9 anos, do nada, tem uma crise de choro. E ninguém sabendo o que está acontecendo e falando para ela ficar quieta, que ela está fazendo manha demais. Então, a gente tem que ter um conhecimento melhor
sobre tudo que acontece no corpo humano. E aí, na menopausa, o que acontece? Esses hormônios deixam de ser produzidos ou fica numa produtividade muito baixa. E aí, acontecem muitas alterações no corpo dessa mulher. Ela pode ter, não que todas aconteçam a mesma coisa, então o mais difícil é isso. Nós não somos iguais. Então, eu posso ficar com insônia, um sono que era maravilhoso, eu fico com insônia. Só que no dia seguinte a vida acontece. E aí você está com insônia, não dormiu, e o dia seguinte a vida acontece. E ninguém está preocupado se você dormiu, se você relaxou, se você renovou suas energias ou não. Eu posso ter um ressecamento da pele, um ressecamento da vagina, um ressecamento do corpo, do cabelo. E a hora que eu tenho esse ressecamento na vagina, uma relação sexual que era prazerosa, por falta da lubrificação, por conta desse ressecamento, o sexo pode ser dolorido. Então, isso vai interferir na vida com a parceria. Nem sempre a parceria vai ter esse conhecimento. Então, a parceria pode achar que essa mulher perdeu o interesse, que essa mulher pode ter um relacionamento com outra pessoa. Isso vai interferir diretamente a vida do casal. Essa mulher ela pode ter calor. Então, do nada, está um frio enorme. Ribeirão Preto não faz frio, mas faz de conta. E aí essa mulher está desesperada de calor, está acordando na madrugada com a cama encharcada de calor, tomando banho gelado. Então, assim, tem muitas interferências maiores na menopausa do que na andropausa. E são poucos os profissionais especializados em menopausa. Às vezes a gente pode chegar num ginecologista e nem sempre vai ter conhecimento para a menopausa. Às vezes vai falar, vamos repor hormônio. Nem todas as mulheres funcionam com reposição hormonal. Para nem todas as mulheres, a reposição hormonal é algo que dá certo. E, além disso, a reposição hormonal pode acarretar uma maior disponibilidade para um câncer. Então, tem tantas coisas. E a gente consegue trabalhar também essa questão hormonal com outras questões que não sejam reposição hormonal. A gente hoje tem uma terapia integrativa que a gente consegue muitas coisas. A gente consegue trabalhar homeopatia, acupuntura, óleos essenciais, e não necessariamente uma reposição hormonal. Tem muito conhecimento ainda para acontecer, né? E é interessante porque, quando você falou da reposição hormonal, a gente vê que, na questão, muitas vezes, de homens que, às vezes, começam a ter uma reposição hormonal, às vezes antes, com medo de ficar com problemas sexuais, e isso, como você falou, pode acarretar muitas consequências para a saúde, né? Sim, pode ter muitas consequências para a saúde, porque tudo tem que ter um equilíbrio. Não pode nem ter a falta, mas também não pode ter o excesso. E, às vezes, você não faz uma dosagem da testosterona, sem a dosagem você supõe que ela está baixa, e aí, por conta própria, porque o amigo está usando, você usa também, sem passar por um profissional adequado. E isso pode ter também sequelas. Essa questão hormonal é muito interessante, como você falou. Obviamente que fica evidente na mulher, porque tem essa variação do ciclo, e a gente sabe que houve, né, nos anos 60, 70, uma grande evolução com a pílula. E a pílula vem para mexer também com a questão hormonal, né? Como que você vê essa mudança, o que a pílula traz dos benefícios e talvez aí, né, outras mudanças indesejadas? Então, a sociedade olhando de novo de uma forma diferente para os homens e para as mulheres. Porque se eu trabalho um hormônio só no homem, que é a testosterona, e mais de um hormônio na mulher, por que seria mais fácil cuidar da mulher e não do homem? Responsabilizar a mulher pela fertilidade? Exatamente. Porque você podia ter trabalhado pílula masculina. E isso existe, mas não é... No mercado não é benéfico, né? Não enriquece o mercado, porque ninguém vai querer que o homem faça uso da pílula. Mas seria muito mais viável. Do mesmo jeito que a gente faz... cirurgias para deixar laqueadura e a vasectomia. A vasectomia é muito mais simples, mas as pessoas preferem a laqueadura, né, que é uma cirurgia grande.
e por que a responsabilidade é feminina. Então, tem essas questões sexuais. Mas, obviamente, que a pílula veio para um controle de natalidade muito melhor. Então, assim, dá uma liberdade, sim, para mulheres, para os homens também. Dá uma liberdade ter uma pílula, mas também é muito sofrido você usar uma pílula, porque hoje tem um leque de opções das pílulas, né? Você tem contraceptivos orais, injetáveis, adesivos, anéis, você tem diversas aberturas, assim, diversas possibilidades de uso. Mas ela também tem efeitos colaterais para essa mulher. A primeira vez que eu usei pílula, eu tive muitos edemas. E eu falava que eu estava edemaciada e as pessoas falavam, imagina, loucura sua. Tanto meu médico quanto meu companheiro. Sabe? Então, é uma bomba hormonal no corpo feminino muito grande. E tem efeitos colaterais isso. Não só no edema, mas nas questões também da libido. Normalmente, as pílulas reduzem a libido. Normalmente, as pílulas dão uma predisposição para questões de câncer, aumenta questões de câncer. Isso não é muito divulgado. A gente vê hoje adolescentes que, em vez de ter educação sexual, são ensinados a já usar pílula. Muitas vezes é do dia seguinte ainda. Exatamente. Infelizmente. Que deveria ser usado uma única vez na vida. E detalhe, eu tenho um filho hoje de 6 anos, sendo enfermeira e educadora sexual por pílula do dia seguinte. E é a única vez que eu usei na vida. Para de assustar a gente, por favor, que eu tô com 43 anos e ainda tenho medo de gravidez na adolescência até hoje. Então, assim, ó... Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Apesar de você ter feito tudo, a culpa ainda é sua. Sim. De ter engravidado. E pensando assim, ó, você leva uma criança, porque ainda é uma criança, né? Uma criança de 10, 11 anos, que menstruou, você leva ela num ginecologista, num profissional ali da ginecologia, e aí essa pessoa, às vezes, nem perguntou se essa criança, se esse adolescente, se ela tem vida sexual ativa, nem chegou a perguntar. E já fala, vamos já dar a pílula. Mas espera aí, você perguntou se essa pessoa tem vida sexual ativa? Porque, às vezes, ela está tomando hormônio aos 12 anos e ela vai ter vida sexual aos 20 anos, aos 30 anos. A gente não está perguntando isso. Virou um sistema automático. É provável que a indústria farmacêutica tenha muito peso sobre isso. Sim, completamente, né? E a nossa educação também. Eu tive esse pensamento com algo que não sei nem se tem a ver, porque eu não estudei, posso estar falando uma grande bobagem, desculpa se eu estiver. Quando eu vi agora a redução da questão da pressão arterial, eu fiquei imaginando muito que é para mais pessoas tomarem remédio. Tomara que não seja nada disso, tomara que sejam por causa de estudos mesmo, mas eu não consigo me desligar dessa ideia. Acho que parece que a gente quer medicalizar tudo. A gente quer dar medicamento para tudo, para que as pessoas fiquem da maneira mais uniforme possível, porque supostamente é mais fácil lidar com pessoas robóticas, né? Exatamente. A gente está medicando a vida, exatamente isso. Se a gente pensar, por exemplo, em antidepressivos e ansiolíticos, o Brasil é o número 1 do mundo. No mínimo mal-estar que você tem, não tá dormindo? Então toma aqui esse antidepressivo, esse ansiolítico. E a gente não quer perder tempo com o processo de educação, porque você tem uma filha que menstrua aos 10 anos e talvez você tenha que passar os próximos 8 ou 10 anos falando sobre esse assunto. É melhor dar a pílula, porque faça ela o que fizer, não é problema mais meu. Né? Eu sei que não é tão simples e raso esse pensamento, mas a gente acaba sustentando isso. Eu não quero me responsabilizar pela educação. Toma esse remédio que é assim que funciona. Facilita. Eu sou muito a favor de não usar medicamento nenhum. É isso que você falou, né? Você toma um remédio para uma coisa, um medicamento para uma coisa, esse medicamento vai te dar um efeito colateral, você vai ficar sem dormir. Aí você vai tomar um outro remédio para dormir, esse remédio sem dormir vai afetar alguma outra parte da sua vida, aí você vai tomar um outro remédio para afetar essa outra parte da vida, e os efeitos colaterais vão acontecendo, e aquela bola de neve. Tem um livro que eu tenho lido, estou terminando ele agora, chama Nação Dopamina. É maravilhoso, recomendo muito. E esse livro ele fala exatamente isso, dessas questões de medicamentosas, inclusive de antidepressivos, de ansiolíticos, que a gente tem oferecido cada vez mais para a humanidade, e às vezes a gente não precisa disso, porque a gente está medicando o que não é algo medicável. Às vezes, uma tristeza já vem com um diagnóstico de depressão e já te dá um medicamento, um luto, já te vem com um diagnóstico e te dá um medicamento. E, às vezes, é só um ser humano vivendo mesmo.
E hoje a gente não está conseguindo viver. Qualquer coisa é medicada. A gente não está conseguindo sentir a vida. Tudo é medicado. Voltando para um ponto anterior, até porque você tem que trabalhar amanhã. Então, você não pode passar a noite sem dormir, porque ninguém vai se importar com isso. Você tem que render. Sim. Eu acho que são questões que todo mundo gosta de fazer e não fala sobre isso, né? Não tem a educação, não tem essa construção. Eu acho que é o mais importante exatamente disso, né? Vocês estão falando de remédio porque está consertando alguma coisa que não foi tratada antes, não foi conversada antes, não teve um aprendizado. Como que a gente ajuda as pessoas a falarem melhor? Eu acho que você começou com uma dica bem bacana, que é exatamente tratar, né, desde o início, né, da vida de uma pessoa, em que a gente pode ir básico, né, nomeando corretamente. Mas o que a gente pode fazer, como a gente pode orientar as pessoas a aprenderem a conversar um pouco mais naturalmente sobre isso? Só voltando e encerrando, a gente está condenando os medicamentos, mas a gente também tem uma outra parcela aí da população que está indo na contramão das coisas, inclusive com os estudos mais avançados atualmente, que a gente tem conhecimento hoje da neurociência, da neuroplasticidade, a gente está trazendo mais as terapias integrativas, a gente está trabalhando mais meditação, o que essa meditação está fazendo na parte neurológica, né? Então, tem os dois lados, né? Tem uma população aí que está sendo medicada, mas tem outra população que está procurando maneiras de fugir dos medicamentos para coisas mais naturebas, né? Para coisas mais que a nossa natureza já produz e nos dá gratuitamente, né? Isso é muito bacana. Eu tenho feito vários podcasts recentemente com profissionais da área da saúde, muitos psiquiatras, em que isso está muito evidente. As pessoas estão falando mais sobre precisamos ter saúde. Né? A vida sexual depende de uma boa saúde, a saúde mental depende de uma saúde orgânica. Então, acho que está realmente se voltando a falar em ter uma atividade física e ter alimentação regular, e esses cuidados são essenciais que ajudam o nosso corpo a se regular, né? Isso é muito importante. E não é pra gente parar de tomar remédio. Ninguém tá falando disso aqui, tá, gente? Né? Não é pra você suspender a sua medicação, não. Mas é sobre, junto com o seu tratamento, talvez você ter um processo educativo. É assim que começamos, né? Como que, de repente, o conhecimento sobre o nosso corpo, sobre como a gente se relaciona, pode transformar o entendimento das situações. E aí eu posso, de repente, entender que uma discussão que eu tive com o meu amigo Tuti aqui me deixou triste e isso não merece um antidepressivo. Talvez mereça uma próxima conversa, um tempo de introspecção, cuidados na relação, mas a gente só vai saber disso se a gente se educar para. Exatamente. E aí, voltando aqui para a questão da educação sexual, então, nós entendemos que no começo da vida a gente começa a ensinar a pessoa sobre o corpo dela. E que hora que a gente começa a falar de sexo? Desde o nascimento. Também? Também. A hora que a gente está... Por exemplo, eu vou trocar uma fralda. Eu peço licença para a criança que acabou de nascer. Eu já estou ensinando para ela sobre o corpo dela. A hora que eu peço licença, eu estou ensinando respeito por esse corpo. Eu estou ensinando a parte de o corpo é seu e você tem que me dar permissão para fazer alguma coisa com ele. Então, dá licença, eu vou trocar sua fralda. Inclusive, digo o que eu vou fazer com esse corpo. Sim. Qual que é a intenção de eu estar tocando no seu corpo. Sim. E tudo, você conversa com esse bebê. Quando você conversa com esse bebê que acabou de nascer, a fala dele até acontece mais cedo. É importante você conversar com esse bebê. Então, pedir licença para tocar nesse corpo. Quando for crescendo, ao longo que vai crescendo, tomar banho junto. Tentar trabalhar isso, mas isso é cultura da família, de cada família. Mas tomar banho junto e sem roupa, com a nudez, é uma coisa legal. Porque, naturalmente, a criança vai tendo contato com o corpo. E no sentido assim, se for de sexos opostos, eu estou vendo que o seu corpo é diferente do meu corpo. E quando perguntar, vai contando as partes do corpo. Deixa livro, eu adoro livro. Deixa livro bem acessível desde criança. Livros que mostram, e hoje tem livros maravilhosos que trabalham em todas as faixas etárias, sexualidade. Tem uma editora, que se chama Editora Caqui, que é de uma pessoa que é educadora sexual. Ela é maravilhosa e os livros são fantásticos. Você consegue muitos livros que trabalham essa abordagem, e aí a criança tem acesso a esse mundo da sexualidade, do sexo, do corpo humano, desde muito sempre, né? Desde muito criança. Então, você está vendo formas diferentes, apresentações diferentes. Quando uma criança te perguntar, por exemplo, todo homem tem pênis? Meu filho me fez essa pergunta recentemente. Não, nem todo homem tem pênis.
porque pode acontecer alguma coisa dele não ter pênis. Então, por exemplo, estou falando de transexualidade? Não só isso. Estou falando de transexualidade, estou falando de intersexo. Estou falando até de alguma coisa que aconteceu nesse pênis que pode ter feito uma retirada, alguma coisa de patologia, né? Então, assim, todo homem tem pênis? Não, nem todo. Eu preciso falar de transexualidade, de intersexo, sendo que eu não quero falar isso? Não, eu não preciso. Eu só broto essa sementinha lá, eu coloco essa sementinha lá e deixo um dia ele pensar sobre isso. Olha, várias coisas podem acontecer da pessoa não ter um pênis e ser homem. E o contrário também, né? E aí, cores. Rosa é de menina, azul é de menino. Isso aconteceu na escola aos 2 anos de idade, trazendo esse conceito. Isso acontece? Não, não acontece. A hora que me trouxe essa informação, fulano de tal usa rosa. Ele é menina porque ele usou rosa. A hora que ele colocou a camisa rosa, ele se transformou em mulher. Então, a gente consegue trabalhar isso. Mostrar foto gestante. Olha, você morava na minha barriga. Quando você morava dentro da minha barriga, lá no meu ventre, você respirava pelo umbigo. Você se alimentava pelo umbigo. Quando você nasceu, cortaram o seu umbigo. Vamos ver a cicatriz? Olha, uma cicatriz que você tem. Eu não gosto das minhas pintas. Eu posso trabalhar isso na criança no sentido de, tem pintinha nova que nasceu em você? Vamos ver seu corpo, vamos ver essa pintinha, vamos ver uma manchinha, vamos ver uma cicatriz. Como que é isso no seu corpo? Você pode trabalhar sexualidade na criança a partir disso, reforçando aspectos positivos, mostrando partes do corpo dela que sejam diferentes, como aquilo sendo uma coisa muito legal. Nossa, essa sua manchinha faz você ser diferente do resto da humanidade. Faz você ser totalmente especial. E do mesmo jeito que outra pessoa vai ter outra coisa, e ela também é especial. E a gente pode trazer não só o corpo humano, a gente pode trazer natureza também. Mostrar os animais, contar da sexualidade daqueles animais. Então, assim, a gente não vai falar de ato sexual, corpo humano para uma criança, mas a gente pode mostrar um ato sexual de um passarinho, que ele está vendo lá um ninho com um ovinho, que é muito mais fácil, é menos traumático, menos invasivo, alguma coisa assim, mas que ele vai brotando na cabecinha dele isso, para quando ele ficar um adulto ou um adolescente, ele já entendendo aquilo. Olha, quem colocou você na barriga da mamãe foi o papai. O papai colocou você ali e você morava no testículo do papai antes. No futuro, ele vai juntando as informações. E a gente consegue fazer tudo isso ainda na primeira infância. Mostrar, por exemplo, na árvore, a gente vai na natureza, olha as árvores, olha as folhas. Está vendo que ela tem coloração diferente? Tá vendo? Todas são verdes, mas são verdes diferentes, tonalidades diferentes, verde claro, verde escuro, o recorte é diferente. Os seres humanos também são assim. Os seres humanos são diferentes, os cabelos são diferentes, as peles são diferentes, e todos são seres humanos, todas essas são árvores. Todas têm sua beleza. Então, a gente consegue trabalhar a sexualidade no dia a dia de diversas formas. Achei lindo, porque é muito amplo, ainda mais agora que você falou da árvore, né? Que legal de ensinar essa diversidade ou de reconhecer particularidades no corpo que me fazem especial por ser diferente. E, principalmente, de ficar reforçada essa ideia de que educação sexual não é educação para o ato sexual. Então, quando eu falo de educação sexual, eu não estou ensinando as crianças a fazer sexo, que é um grande medo que a sociedade ainda enfrenta e a resistência de ter educação sexual nas escolas, né? E aí, ouvindo você falar, uma pessoa extremamente especializada, eu fico com uma pena de nós, gente, lá em casa, com os nossos pequenos, né? Porque uma pessoa estudou tanto para conseguir falar isso com delicadeza e a gente ainda não quer que essas pessoas especializadas falem com as nossas crianças na escola. Só que a gente não consegue fazer isso em casa. Pelo menos de pronto, assim, né? Eu sou uma psicóloga, leio sobre isso, acredito que consigo fazer e ajudar meus pacientes a fazer. Mas eu percebo nos pacientes a dificuldade de eu vou ter que falar isso pro meu filho. Eu vou ter que falar, eu posso falar também. Mas quem está com a criança no dia a dia, vendo aquele corpo, são os pais. E os pais não têm preparo para fazer isso. Não tiveram na própria educação, nenhum educação tipo sexual, né? Exato. Eu lembro muito, na época eu atendia crianças, eu tinha um menino que atendia e a avó deu de presente para ele, com 8 anos de idade, uma revista Playboy.
uma revista feminina, achando que ela estava contribuindo para a educação sexual do filho porque os pais não falavam sobre isso. Aí, poxa, para construir de novo isso, mostra como as pessoas realmente não sabem lidar. Eu acho que você, quando coloca, está sempre colocando de uma forma muito concreta, muito delicada, e respeitando, né, a etapa de desenvolvimento daquela criança. E isso é muito difícil para as pessoas que precisam reaprender para a própria vida, né? Sim, e quando a gente pensa assim, o silêncio também educa. Então, quando eu não falo de sexualidade, quando eu não falo de sexo, quando eu não falo de ato sexual, o silêncio também educa. Eu estou falando que aquilo é uma abordagem que eu não posso conversar com qualquer pessoa. Só que hoje a gente tem uma liberdade de procurar na internet qualquer coisa. Sim. E hoje você não precisa nem ser alfabetizado para procurar na internet. Se eu ouvir a palavra sexo com 5 anos, eu posso colocar lá no microfonezinho, falar sexo, e colocar nas imagens, porque eu não vou saber ler. E se você fizer isso no Google hoje, quando você colocar sexo e as imagens, vão ser as piores imagens que vai aparecer. E vão ser imagens de ato sexual. Então, você tem que falar sobre sexualidade, sobre sexo, desde sempre. Porque quando você fala, você tira a curiosidade daquela criança. E é provado cientificamente, quanto mais eu falo, quanto mais conhecimento eu dou sobre aquela temática, menos curiosidade, mais tardiamente vai ter o ato sexual, inclusive. Então, assim, quanto mais conhecimento, mais velho, talvez mais do que 18 anos, a pessoa vai saber o que está fazendo, com quem está fazendo, não vai ser uma coisa não pensada, vai ser muito melhor, vai ser mais prazeroso, vai ser mais respeitoso com a pessoa e com a outra, né, com a parceria. Tem muitas coisas dentro da sexualidade que a gente brinca, nós, educadores sexuais. Por exemplo, uma criança vem e fala, mãe, o que é virgem? Aí a mãe fica desesperada, como que vai falar essa informação? Aí vem com um monte de informações de ato sexual, a criança com o azeite na mão, e extra virgem. Então, né? Então, é muito interessante a gente perguntar, quando a criança trazer alguma informação, antes da gente se desesperar, a gente perguntar, por que você quer saber disso? Onde você viu isso? O que é sexo? E a criança está com um papelzinho lá da escola para responder sexo masculino e feminino. Né? Alguma coisa, nome, sexo, idade. E a gente está pensando no ato sexual e como que vai falar para essa criança. Então, primeiro, antes de responder uma pergunta que seja mais difícil para você responder, pergunta de onde que a criança veio com essa pergunta. Porque, às vezes, é algo tão mais simples de resolver e sempre pensa que o menos é mais. E, além de pensar que o menos é mais, menos informações é melhor para a cabecinha dessa criança, porque se você der uma informação muito complexa para o cérebro daquela criança, ela vai perder o interesse e ela não vai entender. Então, menos é mais. E, ao mesmo tempo, ser extremamente sincera com essa criança. Porque se você enganar essa criança, se você mentir para essa criança, ela vai perder a confiança em você. Então, a gente consegue falar de sexo desde muito pequenininho, desde bebê, e a criança vai tendo liberdade para conversar com você sobre o assunto, perguntar para você tudo sobre a temática e ter confiança de que você vai responder da forma correta. E isso vai ser importante na adolescência e na fase adulta. Na descoberta, na hora que os hormônios vão te bagunçar na adolescência. Homens, a testosterona vai estar equilibrada, mas os homens também têm muitas coisas na adolescência, porque a mulher nasce com todos os óvulos. O homem vai produzir os espermatozoides quando vier a poluição noturna, né? Quando vier a primeira ejaculação, e que normalmente a primeira ejaculação vai acontecer quando ele estiver dormindo. Então, ele vai dormir de um jeito, vai acordar normalmente com dor do estiramento, então vai estar com dor no testículo, dor no pênis, dor no testículo como se fosse uma pancada muito forte. O testículo vai estar de uma forma diferenciada, normalmente na primeira infância tem mais ou menos o mesmo tamanho, de repente na adolescência um fica muito maior do que o outro. Então, ninguém está falando para ele que o corpo dele está mudando. Ele pode achar que aquilo lá é um edema. Aquela dor, ele pode ficar pensando onde ele se machucou. A hora que ele dormir limpinho e acordar com a poluição noturna, acordar ejaculado, ele vai ficar desesperado, o que aconteceu com o meu corpo, se ninguém tiver falado com ele. E se vocês não souberem como conversar,
tem livros que estão preparando essa criança. Deixa livros disponíveis. A criança começou a namorar, eu não sei como falar sobre preservativo. Deixa o preservativo disponível na casa, meio que sem querer jogado, para a pessoa vir perguntar: o que é isso? Como funciona isso? Por exemplo, hoje eu não atendo tanta criança, mas quando eu trabalhava com criança, eu colocava preservativo para eles e falava: como coloca? E eu não ensinava como colocar, eu deixava eles me mostrarem primeiro. Porque a televisão fala para a gente: use preservativo. Onde a televisão está mostrando como usa o preservativo? Porque a gente tem hoje uma demanda muito grande de que os adolescentes não sabem usar preservativo. Não usam preservativo não porque não querem, mas porque não sabem. Quando uso o preservativo, quando a gente coloca, então, quando eu coloco nessas aulas, e depois eles trazem para mim como que faz, normalmente eles desembrulham todo o preservativo para depois encaixar no corpo do pênis. Ou coloca ali sem tirar o ar. Então, não sabem como colocar. E aí pensa, se ele não tiver feito o uso antes, ou a menina não tiver conhecimento, quem tiver uma vulva não tiver conhecimento, nem sempre menina, né? Mas se eu tenho uma vulva e eu não tenho conhecimento, contato com preservativo feminino antes, que também está disponível na rede, eu não vou saber como usar na hora. Né? E o preservativo feminino, o preservativo interno, eu posso colocar antes do ato sexual. Então, assim, eu posso colocar horas antes do ato sexual. Então, se eu for ensinado, se eu tiver contato com isso antes, se eu souber como que eu faço uso disso. Porque imagina, na hora do ato, com nervosismo, com ansiedade, então esse pênis ele vai relaxar e contrair ao mesmo tempo. Na hora que eu estiver colocando, ele pode relaxar e aí não vai colocar, não vai encaixar. Então, é importante a gente mostrar como faz o uso disso. Então, mostra num livro, deixa espalhado pela casa sem querer, quando tiver um relacionamento, ou tiver idade para compreender isso, para falar sobre o assunto. Uma vez, dou palestra, então eu tenho vulva, pênis, de pelúcia e tenho preservativos. E eu deixo isso guardado numa sacolinha. E uma vez o meu filho mexeu nessa sacolinha e perguntou o que era aquilo. E aí eu não ia explicar para uma criança, ele perguntou o que era preservativo. Eu não ia explicar para uma criança que na época tinha 4 anos o que era aquilo, como que era aquilo. Ele não tinha maturidade para entender isso. Mas a minha resposta, quando ele me perguntou o que era preservativo, a minha resposta foi: para não ter filho. Isso é algo para não ter filho. Estava embrulhado. Aí na cabecinha dele era algo que você bebia e deixava de ter filho. Aí até brinquei com uma amiga, né? A minha amiga estava comigo na hora. Aí eu falei: é para beber, para não ter filho. Minha amiga virou e falou assim: me dá os 10. Brincando, né? Que a gente não precisa dar todas as informações. A gente só precisa dar a primeira informação. Com o passar do tempo, ele vai juntar tudo, vai fazer a conexão de tudo isso. E para quem já chegou na vida adulta e já está se relacionando ativamente sexualmente, já está casado, muitas vezes já tem até filho, e não juntou todas essas informações no correr da vida. Juntou mais as informações de senso comum, que vem muito com preconceitos e com regras que a gente não sabe quem colocou, mas quando a gente chegou já era assim, sobre como a mulher ou o homem deve se comportar, os papéis de gênero, etc. As pessoas estão perdidas? Não, tem salvação. Todo mundo tem salvação. Como é que faz, né? Porque eu acho que acontece muito desentendimento mesmo entre os casais. Muitas vezes eles são sobre a relação sexual e a gente não tem coragem de falar sobre isso com o parceiro. Cada um leva o seu pacotinho de preconceitos, ideias prontas e não tem diálogo, né? Ele já devia fazer isso, ela já devia saber daquilo e a gente fica se estranhando muitas vezes e não conversa. A gente tem que conversar com o parceiro sobre isso ou cada um tem que vir sabendo? Sim. É importante você falar isso, porque já aconteceu de eu ter contato com uma pessoa que tinha pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado dentro de uma USP, na área de humanas. Ele já tinha mais de 40 anos. E um dia, numa aula minha, quando eu mostrei o canal, a vulva, o canal vaginal e a uretra, ele não fazia ideia, estudou em escolas maravilhosas, não fazia ideia de que o canal vaginal era um buraco e a uretra era outro buraco. Então, assim, é conhecimento que, para mim, é básico, para o outro pode não acontecer ainda com uma ótima formação. Né? Então, assim,
todo o relacionamento, para dar certo, de qualquer natureza, o diálogo vai ser fundamental. E o diálogo, ele é muito curioso, porque 50% do que eu falo é responsabilidade do que eu falo. Os outros 50% é responsabilidade sua com a interpretação do que você falou, do que você fez com o que eu falei. E hoje em dia a gente pouco conversa, e quando a gente conversa muitas vezes via WhatsApp, pontuações nem sempre existem. Então, por exemplo, eu brinco muito em palestra, e eu fiz essa construção ao longo da minha maternidade. Um dia eu estava brincando com meu filho e falei: como que o gatinho faz, filho? Como que o cachorro faz? Ele tinha menos de 1 ano, a gente estava trabalhando sons. E aí isso veio na cabeça, e eu estava indo para uma palestra, eu usei isso na palestra. Como que o cachorro faz, vírgula, filho? Au, au. Como que o cachorro faz filho? Ponto de interrogação sem a vírgula. Muda totalmente o contexto, né? Muda o contexto, muda a temática, muda a resposta. E aí, se eu estou conversando no WhatsApp e eu não tenho pontuação, toda a interpretação daquilo pode ser o que o outro não estava esperando, o que o outro não estava pensando. Então, diálogo é muito importante. Eu sou uma pessoa ali, um mundinho completo, o outro é um mundinho completo, são mundinhos diferentes. A hora que a gente se encontra, o ato sexual, a vida conjunta, vai ser diferente. Eu vou ter que ter diálogo. E para um relacionamento dar certo, tem que ter contrato. Eu tenho que saber o que você espera dessa relação. O que você espera de mim. Inclusive, se você quer ter filhos ou não. Como que é para você o ato sexual ou não. Como é para você a questão de eu tocar no seu corpo ou não. Você pode gostar de toque, de massagem, e o outro não. Então, o diálogo tem que acontecer para um relacionamento dar certo. A partir do momento que você não tem diálogo na relação, em todas as questões do relacionamento, o relacionamento não vai dar certo. E aí, no começo pode acontecer de dar certo, por conta da paixão estar envolvida. A paixão vai acabar em algum momento, vai ficar outros sentimentos que não seja a paixão. E se você não tiver o diálogo, esse relacionamento vai deixar de existir. A não ser que você faça muita terapia. Então, tem que ter diálogo. Tem sim que falar: olha, eu aprendi que o meu corpo é assim, estou aprendendo que meu corpo funciona dessa forma, não fui ensinada, mas estou aprendendo, fui ensinada, mas reaprendi, e como que é isso para você? Intimidade é o que faz o relacionamento acontecer. E a intimidade acontece no dia a dia, com o diálogo. Né? E o diálogo tem que ser efetivo. Se a gente pensar em telefone sem fio, quando a gente era criança, terminava a mensagem com uma coisa que não tinha nada a ver com o começo, né? Então, diálogo é super importante, é fundamental em todos os tipos de relações. Não só da natureza afetiva, amorosa ali, mas todos os tipos de relacionamento precisam de diálogo, né? E diálogos efetivos. Para quem está assistindo a gente agora e está se percebendo com pouca propriedade sobre o próprio corpo, inclusive, né? Nem sobre o relacionamento com o outro. O que fazer? A gente é uma mulher adulta, um homem adulto, de 35 anos, né? E aí ele tá percebendo com essa conversa toda de que não sabe muita coisa também. Por onde começa? Não dá mais para voltar lá pra infância para alguém ensinar, né? Se conhecendo. Primeiro, se olha. Para na frente do espelho. Mesmo assim? Sim. Nu? Nu. Para na frente do espelho. Olha o seu corpo. Olha como funciona. Se for mulher... Se for alguém com uma vulva, não só mulher, alguém com uma vulva, senta, deita na cama, pega um espelhinho, olha lá dentro. Dá vergonha, não dá? As pessoas não têm vergonha de fazer isso? Tem vergonha, mas é o seu corpo. É o seu corpo. Quando for ao ginecologista, pede para mostrar lá dentro. O ginecologista hoje tem telinhas com televisões que você consegue olhar lá dentro. Pede para ir explicando para você cada parte. E começa se tocando. Deita no momento que você estiver sozinho em casa e se toca. Toca para ver qual região é gostosa. E não precisa ser só toque na genitália. Você pode fazer um toque na sua pele. Me empresta sua mão, Suelen. Faça isso em casa. Fecha os olhos. Um toque. Esse outro toque.
Não tem diferença o toque? Tem. Não tem diferença na sua sensação? Do quanto eu gosto mais de um ou de outro, tem. Se você se tocar, toca a sua mão uma na outra, quase não tocando uma na outra, quase sem relar. Dá uma agonia em mim. Mas eu acho que tem gente que gosta. Mas pra mim, pega logo, né? Esse é o conhecimento. Faz isso, Tuti. Se você fizer um toque quase sutil, assim, quase sem tocar a sua pele, é um toque muito mais prazeroso, é um toque mais gostoso. Pensa que a nossa pele, ela é o maior órgão que a gente tem. Pensa que a nossa pele, o tanto de memória que essa pele carrega desde o ventre materno. O tanto de memória que ela carrega. E aí entra o Tantra, né? Vou passar o resto da sessão. O Tantra, ele faz modificações maravilhosas na sua vida por causa disso, do toque na pele. E eu não estou falando só de conotação sexual. Por exemplo, um exemplo do Tantra. Uma pessoa, uma mulher de 50 anos, com dores crônicas da coluna desde criança e não tomava café. Fez um Tantra. Saiu do Tantra normal, saiu do Tantra, passou pela rua na frente de uma padaria, sentiu um cheirinho de café e falou: que vontade de tomar um café. Nunca tomou um café na vida. Vontade de tomar um café. Sentou na padaria, pediu um café. A hora que tomou o café, veio uma lembrança dela, com uns 2 anos, brincando de pique-esconde pela casa, derrubando uma xícara de café da avó no chão, fazendo assim com a mão, então se entortando, assim, meio que desesperada por ter quebrado aquela xícara, a avó brigando com ela por ter quebrado aquela xícara, o cheiro de café. A dor crônica na coluna vinha em momentos que ela estava emocionalmente abalada. E essa dor crônica foi curada nesse dia do Tantra, porque tocou uma parte da pele que trouxe essa memória que ela nem sabia que existia e curou essa memória afetiva nela de dor por conta da bronca que levou da avó. E o cheiro de café, que ela não gostava do café, até arrepia de lembrar. O café que ela não gostava do café, ela passou a gostar do café, porque um toque na pele curou tudo isso. E ela nem sabia desses traumas todos, porque depois disso, ela foi conversar com a avó, perguntar se isso aconteceu, e a avó disse que sim. Ela nem tinha essa lembrança. E um toque na pele curou isso. Fantástico. Então, assim, a pele é nosso maior órgão. Então, se você não se conhece, você pode olhar na frente do espelho, olhar esse corpo, fazer as pazes com esse corpo. Se você não tiver feito as pazes com esse corpo, procurar no espelho, olhar como que é lá dentro, tocar a sua pele, ver quais são as suas marquinhas diferenciadas, ver como que você funciona, ver qual parte do corpo que te dá prazer. E não estou falando só do ato sexual. Às vezes você vai descobrir que você tem uma cócegas, um prazer numa região das costas. Então, assim, se conhecer é importante. E, para se conhecer, você tem que se olhar. Esse é o primeiro passo. E como é importante também discutir isso em relação aos meninos, que são falocêntricos, né? Não existe nada no corpo que interesse, nada que a pessoa se toque, não. É tudo falocêntrico. E é o mesmo exercício que precisa ser feito, né? Sim. E a gente fala que o homem é falocêntrico e que o homem não sofre, mas também o homem sofre. O homem é muito visual e muito auditivo também. Então, por exemplo, se uma pessoa quer destruir um homem, fala que na cama ele não é legal. Ele não vai conseguir mais ter uma vida sexual da mesma forma que antes. Então, o diálogo para a parceria dar certo é muito interessante. E você se conhecer é muito interessante também. E fazer exercícios. Eu tenho exercícios íntimos, tanto para um pênis quanto para uma vulva. Eu tenho que trabalhar essa musculatura, né? Ao longo da vida, essa musculatura ela vai ficando flácida. Do mesmo jeito que a gente trabalha em uma academia, a gente precisa também trabalhar esses órgãos. E a hora que a gente trabalha esses órgãos, a hora que a gente se toca, tanto quem tem um pênis quanto tem uma vulva, quando a gente se toca, a gente vai descobrindo qual parte do corpo a gente tem mais prazer. A gente vai descobrindo posições que a gente gosta mais, tipo de toque que a gente gosta mais. Eu gosto de toque mais apertado, eu gosto de toque mais suave. Eu gosto que verbalizam alguma coisa, eu gosto de ficar em silêncio. Eu gosto de escutar música, eu gosto do silêncio. Eu gosto de conversar durante o ato, eu gosto do silêncio. E aí, isso
é autoconhecimento e é diálogo também. Porque eu não posso responsabilizar outra pessoa de me dar prazer. O prazer é meu. Eu tenho que saber como eu tenho prazer para apresentar para o outro. E aí, isso é se olhando e conversando. Se só se olhar não está dando certo, procura uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional vai te guiar para esse caminho. Procura um tantra. Um tantra vai te guiar para esse caminho. Tem diversas abordagens hoje em dia que conseguem te guiar, te nortear para um caminho prazeroso. A gente tem hoje uma variedade de comportamentos sexuais cada vez maior. Não sei se a variedade é maior ou se a gente é que tem conhecimento dessa variedade toda, né? E tem uma em específico que eu tenho interesse, queria que você me falasse um pouco sobre ela, que é a questão das pessoas que se dizem assexuadas. Aí nós estamos falando que todo mundo tem sexualidade. O que acontece com a pessoa assexuada? Sexualidade, todo mundo nasce com sexualidade. Antes da gente nascer, a gente tem sexualidade. Tá. Mas aí, sexualidade não seria ato sexual. Certo. Sexualidade seria como eu me apresento para o mundo. Né? Então, isso seria a sexualidade, como eu me apresento para o mundo. Tá. Como eu me comporto diante desse mundo. Quando a gente fala de orientações sexuais, então, homoafetivo, heteroafetivo, bissexual, assexual, são as orientações sexuais. É para onde orienta o meu desejo sexual. Então, os assexuados são aquelas pessoas que não têm desejo sexual. Então, a sexualidade, o símbolo é um bolo de chocolate. Eu tenho mais prazer comendo um bolo de chocolate do que de um ato sexual. E aí, dentro da sexualidade, eu tenho outro leque de questões. Eu tenho pessoas que não têm prazer sexual, mas gostam de se relacionar afetivamente. Eu tenho pessoas que gostam do ato, que conseguem ter prazer no ato sexual, mas não gostam do afeto. Então, eu tenho, dentro da sexualidade, eu tenho um leque também, um guarda-chuva ali de coisas acontecendo. Então, para um resumo bem básico, a sexualidade seria isso, uma pessoa que a orientação sexual, para onde tem um desejo sexual, não é para o ato sexual. O que eu acho muito bacana, sempre achei, é que você consegue colocar muito didaticamente, mas com uma delicadeza muito grande o assunto, colocando de uma forma muito adequada para cada idade, para cada momento. Eu acho que isso é muito importante, porque é difícil a gente encontrar esse tipo de clareza e a forma, né, como você consegue ser tecnicamente perfeita, mas também, né, ali, socialmente, conseguir fazer essa educação de uma maneira construtiva e que é muito delicada mesmo. E eu acho que esse é o medo de muitas famílias hoje em dia, é o medo de muita gente, que já o assunto é pouco conversado, pouco a gente aprendeu. A ideia então, não se fala sobre isso com criança, né? Aquele medo de que não pode ser dito. E até entendo que, de fato, muitas vezes a gente percebe que as pessoas não conseguem lidar direito com o assunto, né? Vão pela superficialidade. A gente tem uma geração Z aí que é extremamente ansiosa e tem acesso a absurdas informações, até com a inteligência artificial, mas que também a gente vê muita gente grávida quando não queria, sífilis, né, que voltou com força total. A gente vê aí também, então, as pessoas que falam muito bem de poliamor e de outras coisas, mas estão tendo doenças sexualmente transmissíveis. Então, acho que essa falta, né, da construção é que prejudica muito e faz com que os estereótipos fiquem muito evidentes. As pessoas têm medo, né, de tratar do assunto porque vão tratar da forma errada na idade errada, né? Acho que isso, né, a gente teve a mudança quando surgiu o AIDS e mudou o comportamento sexual, e acho que agora a gente talvez esteja entrando numa fase em que mais pessoas vão ter que rever esses conceitos por conta dessas, né, eu falo de epidemias, né, problemas de gravidez indesejadas que, poxa, afetam a vida de todo mundo, né? Como que você vê esse problema da falta de comunicação trazendo esses estereótipos? Sim. Só uma correçãozinha. Claro. Hoje em dia a gente usa infecções... Isso, infecções sexualmente transmissíveis. Não errou, é que hoje é mais adequado. Mas eu sabia, sempre... é IST. A gente conversou isso com o Thiago, aqui, com o psiquiatra. Porque nem sempre
uma infecção vira uma doença. Isso. Mas eu posso contaminar o outro que tem a doença e eu não tenho a doença, né? Isso pode acontecer. Isso está acontecendo mesmo. Hoje em dia, a gente tem um aumento das ISTs e coisas que já não existiam quase mais, né? A sífilis é uma, a gonorreia quase não existia e está voltando, inclusive de pessoas morrendo de gonorreia, porque vira uma superbactéria que não há tratamento para isso, não tem antibiótico capaz de matar essa bactéria. Isso já aconteceu, de óbito no Japão, com pessoas. Eu tenho um aumento do caso de HIV, principalmente na adolescência. E é exatamente isso, a falta da comunicação. Quando eu falo em sexualidade, em educador sexual, em sexólogo, sexóloga, muitas famílias, por falta de conhecimento, e a gente viu isso na política, né, kit gay e tudo mais, e coisas que não existiam, mas que foram abordadas como se uma educadora sexual fosse uma pessoa absurda, louca, que faria a pessoa sair da escola ali transando. Ou vamos transar todo mundo em sala de aula. Né? A falta de conhecimento mesmo do que é um educador sexual, uma educadora sexual. Nós não somos pessoas que vamos ensinar a transar. A gente não precisa ensinar. Isso é instinto e a internet está mostrando já isso, né? Eu consigo ter contato com vídeos pornôs de uma forma muito fácil hoje em dia. E vídeos pornôs que não são reais, são atores, é ficção, mas que as pessoas levam aquilo para a realidade e praticam um ato como se aquilo fosse real. A gente vê mulheres hoje, principalmente mulheres mais jovens, antes dos 40 anos, que fingem orgasmos por conta dos vídeos pornôs. E porque o sexo oposto vai esperar isso dela. Né? Isso não é ato sexual, isso não é prazeroso. Então, quando você traz um educador sexual para a vida de adolescentes, de crianças, e você pode fazer isso desde a primeira infância, dentro de uma escola, por exemplo, ou pessoas responsáveis, pais, mães, quem cuida dessa criança, pode contratar um educador sexual para trabalhar essa criança. Eu vou trabalhar a abordagem de uma forma muito segura e adequada para a idade dessa criança. E a hora que eu faço essa abordagem, eu vou estar protegendo essa criança, protegendo esse adolescente, protegendo de um abuso, prevenindo um estupro, que infelizmente acontece, e é altíssimo o nível, os valores ali, e é altíssima a frequência de estupros dentro do domicílio, dentro do campo familiar. E isso as pessoas não imaginam o tamanho, a proporção, a dimensão de pessoas que são estupradas dentro da própria família, do seio familiar. E a hora que eu trabalho uma sexualidade, quantos e quantos pacientes e alunos que vieram para mim contando estupro que não tinham contado anteriormente. Né? E a hora que você tem um educador sexual trabalhando com isso, essa informação não fica só comigo. Eu tenho que passar adiante. Eu tenho que modificar isso de alguma forma. Então, um educador sexual é seguro. E, além disso, eu não estou trabalhando os meus valores nessa criança e nem ensinando essa criança a ter um ato sexual, esse jovem, esse adolescente ter um ato sexual. Eu estou ensinando essa pessoa a se proteger, a se conhecer, a se amar, a trabalhar amor próprio, autoestima, conhecimento, autoconhecimento e segurança também. Eu estou ensinando essa pessoa a fazer uso de um preservativo, a ter o ato sexual quando realmente tiver uma conexão com aquela pessoa. Porque, hoje em dia, é fácil a gente ter um ato sexual. A gente tem hoje aplicativos. É delivery, né? O sexo é delivery hoje. É muito fácil. E aí, a hora que você tem um educador sexual, você ensina essa pessoa que, às vezes, ela não precisa do outro para te dar o prazer. Você pode comprar um produto, que esse produto vai te dar o prazer. Se você não tem uma conexão com alguém, você não precisa trocar sua energia com uma pessoa que você não tem conexão. Você pode comprar um vibrador, um estimulador de clitóris, alguma coisa, masturbador masculino, masturbador de pênis, alguma coisa, que te dá um prazer sozinho. Né? Te dá um prazer solo. E aí, isso também te protege de infecções. Então, educador sexual é vida.
E as pessoas não têm a compreensão, o compreendimento da necessidade desse profissional. Se fosse em escolas, você está ajudando essas crianças a melhorar, inclusive em termos de estudo, né? Porque ela não vai perder tempo que ela poderia estar estudando, brincando, procurando uma coisa na internet para compreender os hormônios que estão bagunçados no corpo dela. Ela já vai ter esse conhecimento prévio. Então, é fundamental. As pessoas não fazem ideia, né? Fantástico, é fantástico. Pensando sobre quem a gente é e a expressão de poder que a sexualidade exerce, muitas vezes focada ali no ato sexual mesmo, na vivência sexual, né? Mas tem toda uma questão de poder em volta disso, né? Eu sei que os homens são muito reféns disso, mas as mulheres muito, e sofrem muita violência por causa disso, e há muitos anos, por causa desse papel onde ela foi subjugada ali, sobre a responsabilidade que a gente tem na construção e manutenção das famílias. Então, a gente ter negado a nossa sexualidade por muito tempo, que mudou ali depois dos anos 50 por causa da pílula que proporcionou aqui bastante liberdade, e que está mudando de novo, eu acho, com a quantidade de conhecimentos que a gente tem tido direito de adquirir, né? Mas é uma história da humanidade contada em eras por uma mudança que está acontecendo há anos apenas. Então, tem muita coisa para a gente fazer ainda para conquistar um espaço pleno da expressão desse poder de quem a gente é. Sim. No mundo, né? E a história da sexualidade, ela foi mudando, modificando ao longo da vida. Porque a gente está achando que hoje a gente tem uma expressão da sexualidade, do ato sexual muito grande, mas antes da era vitoriana, era uma liberdade muito maior do que hoje, né? A gente tinha... Quando a gente pega, então, na Grécia, por exemplo, as esculturas, o pênis estava lá, né? As mulheres estavam mais expostas, a nudez era mais vista. Então, se a gente pensar, a gente teve um retrocesso gigantesco ao longo aí da história, por conta de religião, por conta de poder, né? Por conta de dinheiro, filho de quem, né? Propriedade privada. E hoje a gente está tentando voltar ao que era, mas também com algo mais consensual, com a mulher tendo um pouco mais de poder, que a gente não tinha nas idades antigas, Sim. né? Na antiguidade não era tanto assim. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em ato sexual, em órgãos femininos, masculinos, o falo, o pênis, ele já foi olhado, e ele ainda traz isso muito arraigado nele. Ele já foi visto como algo de força e de sorte. Então, na entrada das casas, tinha um falo que você colocava a mão lá para ter sorte, né? A figa, ela é isso. A figa é o ato sexual, né? Um pênis e uma vulva, um pênis e uma vagina, que é sorte, que é vida, né? Virilidade. Então, que é essa coisa de conexão mesmo. Então, isso veio da antiguidade. Aí a gente perdeu isso por questões religiosas, e agora a gente está trazendo isso de uma forma mais organizada em termos de como que vive a sociedade hoje, o que é mais saudável hoje, porque nessa época também os atos sexuais, as casas não tinham paredes, então os atos aconteciam na frente de todo mundo, com crianças juntos e tudo mais. Então hoje todos os conhecimentos se juntam para fazer uma coisa mais de uma forma cadeada, mais organizada, menos traumática, ou coisas assim. Né? Então, a sexualidade modificou muito ao longo da vida. Para onde será que vai ainda? Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa para a gente descobrir ainda. Eu te falei que eu estava estudando muito neurociência, né? Sim. Então, acho que a neurociência vem trabalhar muito junto com a sexualidade, com essa história do prazer. A gente consegue ter um domínio maior, um conhecimento maior sobre o nosso prazer. A gente consegue saber, por exemplo, e a gente aprende isso num curso de sexualidade, eu consigo hoje ter um orgasmo sem tocar o meu corpo, em nenhuma parte do meu corpo, trabalhando só respiração. E a gente aprende como fazer isso num curso de sexualidade. Então,
ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre prazer e sofrimento, que é sexualidade também, e como fazer a balança ali, a gangorra pesar mais para o prazer. Né? A gente consegue ir um prazer consensual, respeitoso, um alto prazer. E uma pessoa orgástica é uma pessoa... É importante. Sermos orgásticos é algo que deveria ser o ponto de encontro assim, de todo mundo, sabe? Quando você tem um orgasmo na vida, e o orgasmo não só no ato sexual, mas quando você tem um orgasmo, você libera hormônios prazerosos na sua vida. E a gente poderia ser pessoas que seriam pessoas orgásticas. Eu tenho prazer em viver. Eu respiro tendo prazer. Eu me alimento tendo prazer. Eu converso com o outro tendo prazer. Então, poderíamos ser pessoas mais felizes. O mundo seria mais pacífico, mais feliz, com pessoas orgásticas. E eu acho que a gente ainda tem muita coisa para caminhar, né? Para conhecer. Imagino que sim, porque a gente está aqui já pensando no próximo compromisso e já querendo estar no outro lugar. Não dá tempo de gozar esse momento. Porque a nossa cabeça não está onde o nosso corpo está, boa parte das vezes. Tentando lidar com essas urgências de produtividade. Sim. Achei lindo, que legal. E me surgiu uma outra pergunta, mas não sei se você gostaria de perguntar. Se puder para guardar, quando você fala, eu achei muito legal quando fala para onde vai futuro, né? A gente vê as pessoas hoje olhando robôs hipersexualizados, a inteligência artificial produzindo imagens eróticas. Quer dizer, o pessoal tende a esse caminho ainda, usando tecnologia. E você traz um outro aspecto que eu acho muito bacana, que é que você fala, quando fala em sexo, você fala em conexão. Então, acho que isso é muito importante, porque as pessoas às vezes têm essa ideia de, então, liberdade é igual a libertinagem, liberdade é igual a qualquer um. E quando você fala em liberdade, e me passa muito essa ideia toda de uma autonomia, de uma responsabilidade, você fala em conexão. Eu acho que é importante pensar isso, porque as pessoas acabam sempre entendendo essa ideia da erotização, né, da hipersexualização, e você traz o encontro, né? Onde caminha a humanidade, eu não sei, né? Porque tem esse lado também. A gente vai ter uma internet obscura, a gente vai ter uma internet com coisas muito ruins e muito dolorosas dentro do campo do ato sexual. A gente tem tráfico humano, a gente tem coisas muito terríveis acontecendo dentro de uma internet que tem uma demanda para isso, de pessoas que perdem a vida para estar na mão do outro, para ser o objeto sexual do outro, e isso acontece e é real. E tem essa inteligência artificial fazendo bonecos humanos e bonecos artificiais. Então, tem uma parte muito dolorida, mas eu acredito na parte do bem, eu acredito na parte que a gente consegue modificar também para coisas boas. Então, tem os dois lados acontecendo, né? Mas eu ainda acredito na humanidade. Então, ainda estou na parte... A gente pode caminhar para coisas boas, né? Queria conversar sobre uma coisa que eu acho que é um mito, diante do que eu já vi, mas talvez não seja, porque você sabe sobre isso muito mais que eu. É verdade essa conversa de que os homens precisam mais do ato sexual do que as mulheres? Ou aí tentando traduzir para essa questão do prazer na vida. O homem precisa sentir mais prazer na vida, seja lá como for, jogando truco, né, transando ou sei lá o quê, do que as mulheres? Não, isso é... Porque a gente usa isso para defender muita coisa, né? Isso é culturalmente construído, né? Tá. As pessoas precisam... Todo mundo precisa de prazer. Todo mundo. E hoje eu consigo encontrar mulheres que sentem muito mais prazer na vida sexual do que homens. Porque as mulheres hoje, elas estão conhecendo mais o corpo, estão se empoderando mais, estão se preparando mais para o próprio prazer, né? Então, os dois possuem prazer. Sexo é algo que é hormonal. E aí, eu preciso ter esse hormônio na minha corrente sanguínea para eu sentir vontade desse hormônio. Então, quanto mais sexo eu praticar, mais sexo o meu corpo vai precisar. Quanto menos sexo eu praticar, menos sexo o meu corpo vai precisar. Então, assim, quando a gente trabalha a vida sexual de pessoas
de casal, trisal, pessoas que estão ali conectadas entre elas, a vida sexual não está legal. Como que a gente pode mudar isso? Vamos agendar o dia do sexo. Vamos colocar na agenda o momento para o sexo. Isso vai melhorar. Cai naquela sua pergunta do casal que não estava legal. Eu preciso de hormônios do sexo no meu corpo. E quando eu tenho um orgasmo, eu vou ter ocitocina, endorfina e tantos neurotransmissores ali do prazer. Eu preciso jogar isso na minha corrente sanguínea para o meu corpo ter vontade daquilo, como se fosse uma droga. Então, eu quero aquela droga todos os momentos. Então, quanto mais eu pratico, mais o meu corpo tem essa necessidade. Quanto menos eu pratico, meu corpo não está conhecendo isso, meu corpo não tem necessidade disso. Então, quando a gente começa um relacionamento, um namoro, a gente se prepara para o dia do sexo. Porque a gente vai se encontrar só no fim de semana. Durante a semana eu posso ficar toda bagunçada, toda zoada, mas no fim de semana o meu banho vai ser diferenciado, o meu perfume vai ser diferenciado, o cabelo vai ser diferenciado, a maquiagem vai ser diferenciada, a depilação vai ser diferenciada, a roupa vai ser diferenciada, tudo vai ser diferenciado, a lingerie vai ser diferenciada para estar com aquela pessoa. Então, eu estou me preparando para o sexo. Quando a gente fala para um casal, coloca o sexo na agenda, fala, nossa, que coisa louca, vou colocar um momento A gente do fala, sexo. mas não vai ser natural, né? Não vai ser natural. Espontâneo. Mas não foi espontâneo quando eu comecei um namoro, né? A gente colocava na agenda, só que a gente nem percebia que a gente colocava na agenda. Então, assim, hoje tem casa, filhos, trabalho, loucuras, e eu não consigo ter tempo. Não, para e coloca na sua agenda. Eu não tenho fim de semana? Tá, então quarta-feira é dia do sexo. Não necessariamente que você vai ter relação sexual, mas naquela quarta-feira, naquele momento, você vai tomar banho se preparando para isso, fazer toda a sua conexão, seu perfume, seu cuidado com o corpo, pensando naquilo. E você vai ter um momento que você vai parar a sua vida, para filhos, para celular, para trabalho, para tudo, para eu me conectar com o meu parceiro, com a minha parceira. E aí eu vou estar conectado no sentido assim, eu estou aqui para você. Vamos lembrar que a gente existe enquanto nós. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos dar risada, vamos brincar. Porque as pessoas não fazem isso. As pessoas moram juntas, mas não se conhecem, não conversam, não se encontram. Por isso que na pandemia, quantos e quantos casamentos acabaram. Né? Porque aí as pessoas tiveram obrigatoriamente de se encontrar, de se relacionar. Então, a gente tem que ter um dia para o sexo. Tendo um dia para o sexo, eu consigo fazer a conexão acontecer de novo. E aí, quanto mais ato sexual, mais hormônio, mais eu sinto essa necessidade. O que me leva a pensar, alô, Lineu, alô, Nenê. Hoje é quinta-feira da grande família, porque eles tinham essa data marcada. Eu acho fantástico isso. O que me leva a pensar, e aí posso estar divagando, que o celibato é possível. Sim, sim. Porque se eu não pratico de fato, essa necessidade ela vai desaparecendo. Sim. E depois eu posso fazer só as outras coisas, direcionar minha energia sexual para as outras coisas que eu escolhi. Sim. Eu já tive muitos clientes, muitos pacientes que estiveram e estão ainda em um casamento onde o ato sexual não acontece e às vezes nunca aconteceu. Tem pessoas casadas que nunca praticaram uma vida sexual e que, detalhe, não são assexuados. Mas, por algum momento, não conseguiu ter relação sexual. Por exemplo, tinha uma disfunção ali por alguma patologia, algum distúrbio, alguma doença crônica. Então, não conseguia ter um ato sexual. E aí, a parceria que queria o sexo desistiu. E aí, eles vivem há muito tempo sem ato sexual. Casamentos muito longos que, por algum motivo, deixaram de transar, estão juntos há 10, 20, 30 anos, sem ato sexual, porque hoje meu corpo não tem necessidade. Eu adormeci esse hormônio, eu encontrei um hormônio de prazer me alimentando, então eu vou engordando ao longo da vida, porque eu estou buscando prazer na comida, então eu estou me alimentando de forma afetiva, ou uma pessoa que foi para um jogo, estou buscando prazer no jogo. Hoje em dia, a gente tem as bets, né? Ou eu estou buscando um prazer nos filhos. Então, são pessoas que, às vezes, até sufocam os filhos por conta desse amor. Tipo, meu prazer na vida está em você. Sim. Né? Então,
Terapia, gente. Muita coisa para pensar. Freud fala de deslocamento, né? Da libido. Projeção. Agora, isso é legal, porque a gente sempre imagina que está sendo bacana quando está tendo, né, aquele sexo todo dia, que é mais comum, talvez em começo do relacionamento, e vai alterando ao longo da vida. Como que é a evolução de um relacionamento de muito tempo? Diálogo mesmo. Se você dialogar, se você tivesse abertura para o diálogo, lembra que eu falei que relacionamento é contrato? A gente faz um contrato. Se você não conversou sobre contrato na sua relação, o contrato existe. E você está vivendo esse contrato sem conhecer as cláusulas. Cada um fez o seu contrato na sua cabeça, está seguindo esse contrato e o outro está desconhecendo a cláusula do seu contrato. Então, você está vivendo contratos diferentes, achando que o outro está entendendo o seu contrato. Então, você tem que conversar sobre o relacionamento. Olha, eu espero de você isso, isso e isso. Eu espero da nossa relação isso, isso e isso. Você pode esperar de mim isso, isso e isso. É diálogo. E aí, o relacionamento, a intimidade, faz o sexo ser mais gostoso. Então, se você tem abertura para o diálogo, nessa parte do contrato, de rever esse contrato ao longo da vida, reajustar o contrato ao longo da vida com diálogo, conforme a gente vai envelhecendo ao lado da pessoa, a gente tem mais intimidade. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento desse contrato e o diálogo constante, o sexo pode ficar, sim, muito mais gostoso ao longo da vida. Muito mais saboroso. É comum deixar de ter aquela quantidade grande inicial, reduzir a quantidade, mas você falou um segredo importantíssimo, né? Muitas pessoas não têm a intimidade suficiente para dizer o que gosta, né? Sim, a quantidade pode até continuar a mesma, ou a quantidade pode aumentar ao longo da vida, mas se a quantidade diminuir ao longo da vida, eu posso ganhar na qualidade. Eu posso ter uma qualidade muito melhor que eu não tinha lá no começo da relação, porque eu não tinha a intimidade que eu tenho hoje. Então, o sexo pode ser mais divertido, mais gostoso, mais prazeroso e com maior qualidade do que lá no começo, porque a intimidade fez diferença. Outra pergunta. Se eu amo uma pessoa, é possível que eu queira transar com outra? Ou se eu quiser transar com outra, automaticamente é que eu realmente não amo sinceramente alguém? Pode. Poliamores, né? Nós não somos monogâmicos. É uma construção social isso. É uma construção social. Nós não somos monogâmicos. Vocês parem de assustar a audiência. Nós não somos monogâmicos. Não somos. Não. Isso é um contrato social do longo do tempo. Sim, a gente chegou até aqui com as importâncias que tem de saber de quem que é o filho, do que você está gerando e etc. Poucos animais são monogâmicos, né? Poucos animais, inclusive, são monogâmicos. E eu posso, sim, amar alguém, amar quem essa pessoa é, escolher a minha vida ao lado dessa pessoa, não querer estar com outra pessoa em termos de amor e de afeto e de dia a dia, mas eu posso sim ter desejos por outras pessoas. Eu posso sim querer transar com outras pessoas. E aí cabe voltar lá no acordo. Qual o acordo que eu fiz com essa pessoa? Foi um acordo monogâmico ou não? Foi uma relação aberta? Se foi uma relação aberta, essa pessoa vai aceitar eu estar com outras pessoas? Então, a gente pode fazer isso. E aí, a pessoa escolheu a monogamia. Eu estou na monogamia. Aí, cabe, então, a sua decisão. Você está com desejo do outro. Isso vai acontecer ao longo da vida, com todo mundo. E aí, cabe a escolha. Eu escolho desrespeitar esse acordo e satisfazer o meu desejo, sabendo que um dia eu posso perder essa pessoa aqui, porque ela pode descobrir que eu quebrei esse acordo e deixar de estar comigo, pela mágoa, pela chateação. Sim. Ou eu escolho não vivenciar esse desejo só na minha cabeça, ou às vezes nem na minha cabeça, e manter essa relação. Mais segura. No sentido assim, em respeito a essa pessoa, eu não vou procurar outra pessoa. Em respeito ao que eu vivenciei nesse acordo, nesse contrato. Eu quero manter esse contrato. A infidelidade acontece muito, né? Sim. E tem uma Por causa questão disso. até da clínica que eu quero trazer para você. Aparecem vários casos nesse sentido, que eu sou terapeuta de casais. E as pessoas, elas realmente tendem para uma abertura, muitas vezes, da sua relação. E o que elas descobrem é o seguinte. Eu tive uma relação extraconjugal e eu não estou me sentindo culpada.
O que já é uma pequena surpresa, que a pessoa espera que ela vai ter e que ela vai se sentir arrasada e culpada. Aí ela descobre que ela não tá culpada por aquilo. Aí quando eu digo assim, ok, e se o seu parceiro fizer o mesmo? Aí não. Então, o que nos leva a conseguir abrir a relação para o nosso lado, a ponto de nem se sentir culpado pelo ato, pelo desacordo, vou dizer assim, né? Não pela traição, mas pelo desacordo. E, ao mesmo tempo, não conseguir oferecer a mesma permissão para o meu parceiro. Ego, né? Ego. São ego, né? Isso é o ego mesmo, são os valores. Eu tenho um casal que eles tinham uma diferença de idade muito grande. E eles conversavam muito. E aí eles viviam uma monogamia. E, em algum momento da vida, eles resolveram abrir a relação, mas eles não queriam poliamor. Eles queriam só abrir a relação, mas no sentido assim, ó, eu não vejo você com outra pessoa. Eu não sei lidar com isso. Então, vamos abrir a relação. Eu sei que você está com outra pessoa, mas eu não quero ver essa outra pessoa. Então, tá bom. Abriram a relação. Aí, eles eram daqui, ele foi viajar para outro estado para estar com outra pessoa. E aí, ele voltou. A hora que ele voltou, ficou lá um tempo e voltou. Ficou, sei lá, 2 semanas, voltou. Quando ele voltou, a pessoa com quem ele estava comia arroz integral todos os dias, fruta todos os dias, e fazia ele tentar gostar dessa parte alimentar saudável. E ele nunca aceitou aquilo. 20 anos juntos, nunca aceitou aquilo. De repente, ele volta dessa viagem de 2 semanas, comendo arroz integral, comendo fruta, comendo salada, comendo coisas que essa daqui passou uma vida tentando ensinar e ele não aceitou. Ela ficou com ciúmes. Ela não ficou com ciúmes do ato sexual e do outro estar junto, mas ciúmes do tipo, por que ela conseguiu isso com você e eu não? É ego, né? Fere quem somos. Né? Não posso ser desescolhido ou segundo colocado, eu preciso ser o principal. E no sentido assim, ó, de como que ela consegue uma coisa que eu não consegui há 20 anos. Então, primeiro ela surtou, no sentido, e agora? Eu não quero mais que ele vá lá. Depois de muita terapia, respirou fundo, e foi muito rápido isso, em sessões pequenas, assim. Na hora que ele voltou lá, ela voltou com uma cartinha. Quero que você trabalhe isso, isso, isso e isso. Do tipo, vamos ser parceiras. E aí a outra pessoa não deu conta e terminou a relação. No sentido, não, eu não quero ser essa parceira Sem interferência. Então, olha só que interessante. E você fala uma coisa interessante. Existe uma questão, que a gente sabe que é uma construção social, essa monogamia, e, de certa maneira, eu vejo muitas situações, acompanhei situações em que, como a gente estava falando, é uma conexão sexual, quando, né, de fato, ali as pessoas se entregam e conseguem viver aquilo, ter uma química, e isso acaba criando novas conexões. E muitas vezes pode ser que o relacionamento original acabe. Eu acho que está muito mais relacionado, talvez, aí, o quanto há uma entrega e conexão e o quanto a pessoa realmente, ali, naquele momento, está presente, né? Sim, isso acontece mesmo. Em vários momentos, quando a gente faz abertura de relações, estou vivendo uma monogamia, dei liberdade para o outro, conhecer outras coisas, experienciar outras coisas, a relação que era monogâmica, que virou não monogâmica, pode deixar de existir para outra relação que veio acontecer virar uma nova relação monogâmica. E isso é muito comum, muito comum. Porque, embora nós não sejamos monogâmicos, uma parcela tá? Nem tudo acontece. Ninguém é monogâmico. Não. Algumas pessoas precisam ser monogâmicas. Tem necessidade de ser monogâmica. Mas, embora nós não sejamos monogâmicos, boa parte da população não seja monogâmico, a gente é ensinado a ser monogâmico. Né? Desde o nascimento, nós somos, aqui no Brasil, nós somos ensinados a ser monogâmicos. Então, por conta disso, a gente trai, mas volta. A gente trai, não se arrepende, ou se arrepende, mas volta. A gente trai, se arrepende, conta para esse ser. Olha, eu te traí, eu não estou dando conta disso. Então, muita coisa acontece, e isso é construção social mesmo. É a forma como a gente foi criado, educado. E isso varia muito de sociedade para sociedade, país para país. Né?
como lidar. O brasileiro tem essa cultura mais religiosa da monogamia. Às vezes a gente olha para mulheres lá no Oriente Médio, por exemplo, que às vezes que tem uma cultura diferente, de marital diferente, que muitas vezes tem várias esposas para um marido. E a gente tende a pensar que elas estão sofrendo, né? Projetando a nossa cultura naquela, nossa, tadinha das mulheres, né? Que estão ali sofrendo naquele casamento. Mas elas também são aculturadas para essa finalidade. Então, provavelmente não sofrem como a gente dessa possessividade. É real isso? Sim, não sofrem. E quando a gente pega estudos, pesquisas apontam que essas mulheres têm mais prazeres do que as brasileiras, inclusive. Tadinha daquela mulher, só ela para cuidar desse homem, ela deve sofrer, elas devem pensar a mesma coisa. Pensa assim, ó. Ela não tá em sofrimento, a gente tá com a nossa cabeça mesmo de brasileira. Sim. Porque pensa, para ela pode ser divertido, tipo, eu tenho gente para cuidar da casa comigo o tempo inteiro. Sim. Eu tenho gente para conversar o tempo inteiro, as minhas melhores amigas já estão aqui morando comigo. Então, gente para cuidar das crianças junto, gente para limpar a casa junto, gente para fazer comida junto, gente para conversar o tempo inteiro, gente para arrumar meu cabelo, me depilar, não preciso sair de casa, fazer a unha. Se cuidam ali, é uma comunidade que se cuida. Então, e um cara só para dar trabalho. Podemos pensar sobre isso, crianças. Então elas são amigas entre elas, né? E quando a gente pergunta sobre satisfação sexual, elas estão com maior satisfação sexual nas pesquisas do que brasileiras. Então, assim, que a gente está olhando para elas com o olhar de brasileira. Sim, olha que interessante. Então, é tudo muito cultural mesmo. E talvez também tenha a ver com essa ideia do que é a satisfação, né? Exatamente. Lá talvez seja exatamente muito mais valorizado, talvez, né? Exatamente. O que é satisfação para ela, né? Porque, às vezes, esse empoderamento, para ela, pode não ser satisfação, né? Tem gente, por exemplo... Se você pensar numa prostituta, você vai pensar que a prostituta tem satisfação sexual? Que a prostituta está ali por prazer sexual mesmo, ou ela está ali porque, coitada, ela precisava muito de dinheiro, então ela se prostituiu? Né? Porque, às vezes, eu posso pensar assim, ó, coitada dela, ela não tinha onde cair morta, e aí ela foi lá e se prostituiu. Mas eu tenho outro lado, tem mulheres que amam ser prostitutas. E que elas se sentem muito mais valorizadas pelo cliente do que a esposa desse cliente. Sim. Entendeu? E ela tem mais desse cliente do que a própria esposa. Esse cliente se doa mais para ela do que a própria esposa, do que para a própria esposa. Então, é tudo muito cultural, né? Sim. Quando a gente fala de sexualidade, ato sexual, é tudo muito construção. Tem tanta coisa ainda para a gente aprender. E se a gente quiser fazer isso, nossa audiência quiser fazer isso, quem a gente tem que procurar? Existe um lugar? Você dá cursos? Como funciona? Faço atendimento individual, faço atendimento em empresas. Hoje em dia eu faço muito mais em empresas do que individual. Tem curso, sim. Tem escolas de sexualidade. A gente tem mestrado em sexualidade, tem especializações em sexualidade. Eu fiz o mestrado e fiz a especialização. Eu sou a favor da humanidade inteira fazer especialização. A Unisal, que foi um lugar que eu me formei, o Padre Ronaldo e a Ana Canosa, são pessoas maravilhosas, são pessoas muito sensíveis, são pessoas com muito conhecimento, com muito preparo, que estão no mercado há muito tempo, estudando sexualidade há anos e anos e anos, são mais de 30 anos juntos nessa parceria. E hoje, depois da pandemia, a Unisal está com especialização de forma online. Então, é fácil de você fazer uma formação, não para atuar na área. Se você quiser atuar, ok, mas para conhecimento mesmo. Porque a especialização, ela faz uma abordagem em diversas temáticas. Muita coisa que eu nem fazia ideia que existia, eu tive conhecimento ali. E é uma formação de um cuidado. Eles escolhem os melhores profissionais para trazer aquele determinado assunto. Cada fim é de fim de semana, é um fim de semana por mês, e cada fim de semana é um tipo de abordagem, um tipo de profissional que ele é especializado naquela temática. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis, a parte da formação mais difícil é quando a gente trabalha estupro. E é um fim de semana extremamente pesado, mas de uma sensibilidade profissional gigantesca. A hora que você começa esse fim de semana do estupro, você pensa no estuprador como alguém cruel, alguém que eu quero matar, alguém que eu não
não tenho afeto nenhum. Você termina o fim de semana olhando para esse estuprador como um ser humano que precisa de cuidado, como um ser humano que precisa de ajuda, como um ser humano que também pode ter sido estuprado e está em sofrimento. Mais de 80% dos estupradores um dia foram estuprados. Então, assim, é uma formação muito enriquecedora enquanto ser humano. Então, Fantástico. e pode me procurar também. Que ótimo. A gente pode deixar os seus contatos aqui na legenda Podemos. desse vídeo, para quem está assistindo a gente agora. E é até bacana se a gente tiver depois, não sei se agora ou em algum momento passar essa lista, de uma ideia para as pessoas que com certeza estão em casa com seus filhos, que querem fazer uma boa educação. O que elas podem? Qual é o recurso que elas têm? Tem algum livro que você recomenda? Alguma indicação? Sim, eu falei da editora K aqui, né? Sim. No começo. É uma editora que é voltada para a sexualidade, então são livros de sexualidade. E desde muito pequeno, desde muito tempo atrás, a gente tem livros de sexualidade. Os meus pais deixaram livros de sexualidade ao meu alcance desde os 4 anos de vida. A minha mãe é educadora infantil, ela é pedagoga. Então, ela fez esse trabalho. Ela não verbalizava, mas ela entregava livro. Né? E tem livros, a gente procura... Senta na biblioteca, lá na livraria, procura livros. Tem uma areazinha escrita de sexualidade, procura livros. Essa editora que eu falei, ela tem livros maravilhosos que abordam diversos temas sobre sexualidade, mas eu acho que antes de você comprar, você pode ler para ver se você está dentro dos seus valores ou não. Por exemplo, tem um livro que é muito famoso dentro da sexualidade e há muitos anos atrás. Ele é um livro americano e super referenciado, que a mamãe botou um ovo. E ele é muito usado. Eu não gosto desse livro. A hora que esse livro chegou na minha mão, e eu nem era mãe na época, eu não gostei desse livro pelo nome, e eu não gostei desse livro pela ilustração desse livro. E esse livro estava sendo usado em uma escola. E nesse livro, as pessoas estavam tendo ato sexual, não ato sexual, estavam mostrando só eles... namorando, né? Só eles abraçados, um em cima do outro. Mas a cena era um em cima do outro, numa casa toda bagunçada, em cima de um patins e atrás cheio de brinquedo. Então, não. Por que você está ensinando que o ato sexual junto num contexto de criança? E não é. Né? É um contexto fora do ambiente da criança. Então, eu sou muito cri-cri quando tem... Eu sou muito exigente quando tem essa questão de sexualidade, quando tem essa questão de o que eu vou mostrar, qual abordagem que eu vou fazer para uma criança. Então, seria interessante você ler antes e ver se está dentro dos seus valores. Porque a educação sexual também é isso. Ok, eu tenho que proteger essa criança, mas eu também tenho que proteger essa criança dentro dos valores que eu tenho para mim. Porque cada um vai ter o seu valor familiar. Sim. Então, tem que ser dentro dos valores que eu tenho para mim. Né? Meu filho vai comigo dentro de uma consulta ginecológica e vê a minha vulva por dentro. Mas tem uma mãe que vai achar isso inadmissível. Imagina, meu filho me ver nua. De jeito nenhum. Então, cada um vai ter um valor e uma abordagem. Então, tem E que ela ser dentro... também pode educar o filho. Exatamente. Então, cada um tem que fazer... Você consegue fazer educação sexual dentro da sua abordagem. Né? Eu não vou fazer isso enquanto educadora sexual com um outro ser, mas eu vou fazer isso enquanto mãe. Então, cada um tem o seu valor e a sua abordagem. E aí você vai encontrar livro de diversas formas. Então, leia o livro e veja se está dentro do que você espera para ele. Tem livros que vai trazer adoção. Tem livros que vai trazer cor de pele. Tem livro que vai trazer respeito nessa questão de diversidade, do que é o que acontece. Tem livro que vai falar que você vai vir da cegonha. Então, assim, como você quer abordar isso? Você está vendo cegonha voando com criança? Então, como você quer falar sobre esse assunto? Às vezes, você acha que isso vai ser fácil de falar. Vai ser mais fácil, mais criativo. Eu não uso essa abordagem para o meu. Porque, eu não falo com ele com coisas não reais. Embora a gente faça muita criatividade, ele não está vendo cegonha voando com criança na boca. Então, quais... É porque vem do repolho, gente. Quais abordagens que você vai querer trabalhar? Então, Maravilhoso. tem livros para tudo. Fantástico.
Adorei. Foi bom para você? E a gente tá só começando, você pensa que acabou? Que gostoso receber você aqui, Débora. A gente vai Obrigada. encerrar para não ficar tão longo, para que todo mundo possa assistir inteiro, porque foi fantástico tudo que você disse, mas com certeza todo mundo vai ver os cortes. E se você tá vendo um corte, clica para assistir o episódio inteiro, que é imperdível, e é só uma abertura que o Catiripapos está dando aqui, um primeiro momento, para a sexualidade humana. E a gente vai voltar ao assunto, a gente já vai deixar o convite. Quero que você volte, a gente trazer outros temas, porque acho que são extremamente importantes, colocados de uma maneira extremamente adequada, muito boa, como você sempre fez. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. E se você tiver mais perguntas, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. A Débora volta em breve para responder tudo pra gente e muito mais. Obrigada, Tuti. Valeu, Te vejo na obrigado. próxima. A Até vocês mais, também. pessoal. Tchau, tchau.